E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao Café com Dois Pão. Esse lugar para a gente falar de Bíblia, teologia, de uma forma leve, simples, descomplicada e que talvez faça sentido para vocês de alguma forma. Domingo agora começou oficialmente o período eleitoral e eu quero conversar com vocês sobre como nós cristãos e como as nossas igrejas nós devemos nos posicionar diante de tudo isso. Eu não vou, obviamente, te dizer em quem votar, né? Não é sobre isso, seria desonesto, deselegante da minha parte. Eu quero conversar com vocês sobre como a gente deve pensar antes de votar e como a gente se comporta nesse período tão acalorado em que a igreja vai se encontrar. E para começar, eu quero tentar desmistificar, desmontar duas ideias que estão ali profundamente enraizadas na nossa cabeça de cristão brasileiro. Duas ideias que a gente repete muito sem refletir e que fazem muito mal pra gente. Quantas vezes você já viu em live de político, né, em campanha ou em post de pastor, culto de 7 de setembro e faixa de marcha para Jesus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a gente lê isso e o nosso coração fica acalorado e pensa: ah, o Brasil vai ser do Senhor Jesus, o Brasil vai ser abençoado se a gente colocar Jesus no poder, se a gente eleger de crentes para cargos políticos, o Brasil vai virar uma nação de Deus. Só que eu preciso te dizer uma coisa que talvez te decepcione. O versículo não está dizendo que o Brasil vai ser feliz se for uma nação cristã. Também não está dizendo que Deus escolheu o Brasil para ser uma espécie de Israel 2.0. Então, não adianta fazer bandeirinha metade Brasil, metade Israel, porque não vai funcionar. Quando o salmista escreve Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ele não está fazendo uma promessa genérica, aleatória para qualquer nação que decidir por vontade própria adotar o cristianismo, no caso, na época, o judaísmo, como uma bandeira política. Ele está falando de Israel, o povo que Deus soberanamente escolheu, separou e fez seu por aliança. Não é a nação que escolhe Deus, é Deus que escolheu a nação para ser sua. É uma diferença gigantesca. Uma coisa é a eleição divina, unilateral, dentro de um pacto específico dentro da história da redenção. Outra coisa é a gente pegar o versículo fora de contexto e vestir a camisa do Brasil nele como se a gente fosse os novos escolhidos. O Brasil, infelizmente, não vai ser do Senhor Jesus, muito menos por decreto eleitoral, por mais que a gente queira. E projetar essa expectativa em cima da política é a receita do fracasso, da frustração, da idolatria, porque a gente começa a enxergar Messias onde não existe. Não existe aqui uma promessa de que qualquer Estado nacional moderno que se declare cristão vai receber automaticamente prosperidade, proteção ou até mesmo aprovação divina. O Brasil não é Israel, os Estados Unidos não são Israel, a Argentina não é Israel, nem mesmo Israel é mais Israel. E nenhum partido político, por mais cativante que seja, por mais políticas boas que tenha, foi escolhido por Deus. Aliás, essa ideia deveria deixar a gente ressabiado quando alguém começa a falar: Deus está levantando essa nação, ou Deus escolheu esse candidato, ou até mesmo Deus vai devolver o Brasil para os cristãos, como se já tivesse sido alguma vez, né? Calma lá, não é bem assim que funcionam as coisas. E a segunda ideia que eu quero colocar aqui pra gente é essa discussão sobre Jesus ser de direita ou de esquerda, lulista ou bolsonarista, se ele tivesse vivendo nos nossos dias. Além de ser um anacronismo, porque Jesus viveu numa região que hoje é a Palestina, ocupada pelo Império Romano, sob um sistema político que não tem nada a ver com a democracia representativa, partido, eleições diretas. Jesus não conheceu a democracia liberal, o capitalismo, o socialismo, o Estado-nação moderno, Congresso Nacional. Essa pergunta parte de uma lógica errada. A lógica do reino é outra, é contrária à nossa. Jesus não tem partido, Jesus não tem lado. Reduzir o Filho de Deus a uma ideologia política moderna é diminuir a sua soberania. É colocar Deus dentro das nossas caixinhas. Jesus não veio para ser mascote eleitoral de político nenhum. E olha só até o que Jesus disse, né, sobre, acho que um dos momentos mais politicamente carregados da sua trajetória. Um discurso que ele fala para Pilatos.
O meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o meu reino não procede deste mundo. Veja que Jesus não está dizendo que o reino de Deus é irrelevante para esse mundo. Muito pelo contrário, o reino de Deus veio para confrontar este mundo. Mas ele não pode ser reduzido à lógica dos nossos reinos. E é claro que existem argumentos para os dois lados, para quem quer levar Jesus para a direita ou para a esquerda. Se alguém quiser associar Jesus à esquerda, vai encontrar alguns argumentos para isso. Jesus falou enfaticamente sobre o cuidado com o pobre, o faminto, pessoas marginalizadas, estrangeiros, doentes, presos, pessoas socialmente desprezadas. Falou sobre a diminuição da mulher. Jesus denunciou a exploração religiosa. Jesus criticou os líderes que colocavam fardos sobre os outros enquanto não moviam um dedinho ali para ajudar. Disse para o jovem rico vender os seus bens e repartir com os pobres. Falou sobre o perigo das riquezas, sobre o acúmulo das riquezas. Falou que é mais fácil, né, passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, alguém olha para isso aqui e fala assim: obviamente Jesus era de esquerda. Só que, por outro lado, alguém da direita também consegue olhar para Jesus e encontrar argumentos para dizer que Jesus era de direita. Porque Jesus reafirmou o padrão original de Deus para o casamento, a heteronormatividade e a monogamia. Falou sobre a responsabilidade individual, falou sobre arrependimento, sobre pecados, colocou a obediência a Deus acima de qualquer estrutura humana, Deus acima de todos. Ele não propôs uma revolução política para derrubar Roma, ele submeteu a isso. E quando perguntaram sobre impostos, ele não respondeu, né, com manifesto, com revolução. Ele simplesmente disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então alguém pode olhar para isso e dizer: aí, tá vendo? Claramente Jesus era de direita. A gente pode puxar a brasa para os dois lados. E é exatamente isso que deveria acender ali, ó, um alerta na sua cabeça. Se Jesus cabe perfeitamente dentro de uma única ideologia política, é porque a gente moldou Jesus tanto para caber nesse lugar. E se você for intelectualmente honesto, você vai perceber que tem problema aí. O reino de Deus transcende, vai além de qualquer espectro político. Jesus não seria nem de esquerda nem de direita. As ideologias humanas são falhas, são parciais, são construídas em cima de pressupostos que mudam de tempos em tempos. O evangelho é outra parada, o evangelho é atemporal, o evangelho é imutável. O reino de Deus é sobre outra coisa. E talvez uma das coisas mais difíceis para a gente é aceitar que Jesus não cabe perfeitamente em nenhum dos nossos lados ou preferências ou gostos. Jesus confronta a esquerda quando ela tenta reduzir o ser humano às estruturas sociais e confronta a direita quando ela tenta reduzir o reino de Deus à moralidade e os bons costumes. Jesus não cabe no liberalismo, não cabe no conservadorismo, no progressismo, no socialismo, no capitalismo e sei lá quantos ismos você encontra por aí, você tem hoje. E isso não significa que os cristãos não possam ter posições políticas. É claro que podem, né? A gente é cidadão, a gente tem dever político. O cristão precisa pensar a economia, precisa pensar sobre pobreza, segurança pública, educação, saúde, liberdade, trabalho, sobre os direitos, sobre família, sobre sexualidade, sobre meio ambiente, sobre um monte de coisa. O evangelho não manda a gente desligar o nosso cérebro quando a gente entra na cabine de votação. Mas ele também não permite que a gente batize as nossas preferências políticas e chame isso de evangelho. Cristo não veio para se alinhar aos nossos partidos ou às nossas preferências políticas. Ele veio para ser Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. E, antes da gente continuar, eu quero abrir um parênteses importante aqui, porque eu acho que vai te ajudar a entender esse debate até onde eu quero chegar, né? A direita e a esquerda, originalmente, são modelos políticos econômicos. São formas de pensar o papel do Estado, a distribuição de renda, a relação entre liberdade individual e coletividade. É teoria política, é ciência social. Só que o problema
é que no Brasil, eu acho que boa parte do mundo, essa distinção virou outra coisa. Qualquer outra coisa menos modelo político e econômico. Virou pauta identitária, ideologia, estilo de vida. Quando você ouve alguém falando sobre direita e esquerda hoje, pode reparar, quase ninguém está falando de política econômica de verdade, imposto, gasto público, regulação de mercado. As pessoas estão falando de ideologias. Você vê isso muito nesses videozinhos de Instagram quando perguntam quem vai votar, né? Falam muito de ideologia, 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 preferências, mas modelo político econômico ninguém sabe falar, né? A gente tá falando de comportamento, de estética, de quem você segue no Instagram, de que música você ouve, de como você se veste. A direita virou sinônimo de um pacote comportamental de conservadorismo. E a esquerda virou também um outro pacote, só que de progressismo. E aí, a política deixou de ser debate de ideias para virar guerra de identidades. E guerra de identidade não se resolve com argumentação, ela se resolve destruindo o outro lado. É por isso que você não vê mais ninguém conversando, todo mundo só quer gritar aquilo que acha que é verdade. E a igreja, infelizmente, comprou essa lógica de tribo, trocou o reino de Deus pelo lado que acha que é de Deus. A igreja, ela não deve se omitir, ela deve falar do assunto, ela deve falar de política, ela só não deve tomar partido. Aliás, seria estranho se o evangelho que fala sobre pobres, estrangeiros, violência, riqueza, opção, justiça e tal, se ele falasse sobre tudo isso e a gente olhasse para a Bíblia e falasse, a Bíblia não fala sobre política, a Bíblia não tem nada a ver com isso. É claro que tem. Mas uma coisa é a igreja falar sobre política, outra coisa é transformar o culto em comício. Existe uma diferença entre ensinar princípios cristãos para uma vida pública e dizer, Deus mandou você votar em candidato X porque ele é escolhido de Deus para mudar a nossa nação. E sobre isso, a Constituição estabelece que o Brasil é um Estado laico. E o artigo 19, inciso 1º, proíbe expressamente que o poder público estabeleça, subvencione ou mantenha relação de dependência com igrejas. E isso não é um ataque à fé, não querem fechar a igreja. É o que garante que nenhuma religião seja perseguida nem privilegiada pelo Estado. É uma proteção coletiva. Só que na prática, essa fronteira ela vem sendo furada, ultrapassada nos dois sentidos. Pelo Estado que tenta instrumentalizar o templo e pelo templo que decide virar palanque. Tem um dado que eu vi recentemente de um estudo publicado pela Revista Brasileira de Ciência Política, que fizeram uma pesquisa depois das eleições de 22 e que mensuraram quem ouviu a sua liderança religiosa apoiar um candidato teve muito mais chance de ter votado nesse candidato, tanto entre evangélicos quanto entre católicos. E não é só papo de conversa indireta, falando de valores, de princípios. É uma mensagem direta mesmo, dentro do culto, falando: você precisa votar em fulano, você tem que votar em fulano, você não pode votar no ciclano. E eu ouvi esses dias no rádio uma pesquisa sobre quem são os agentes que mais influenciam no voto. Em primeiro lugar estava a família e em segundo lugar estava liderança religiosa. Gente votando em candidato porque o pastor mandou. Vou falar de novo. Gente votando em candidato porque o pastor mandou. A voz da liderança tem muito peso. E é justamente por isso que ela exige uma responsabilidade. Porque quando eu falo numa sala de aula, você pode simplesmente levantar e ir embora, porque você discorda. Quando eu falo na TV, você pode trocar de canal, você pode desligar. Mas quando eu sou o pastor da sua igreja, da igreja onde você congrega há 20, 30, 40 anos, que batizou os seus filhos, que acompanhou sua família, que fez o seu casamento, que visitou você no hospital, que te ensinou sobre a Bíblia ao longo dos anos, a minha opinião, ela não chega nos seus ouvidos como uma opinião qualquer. Não chega como uma opinião de um desconhecido falando de política. Ela chega para você carregada de autoridade, de confiança e com esse vínculo espiritual. Porque eu sou pastor, então eu estou mais assim com Deus, então eu tenho mais certeza do que eu estou falando. Eu sei o que Deus quer. E você pode vir com papo de, ai, que bonitinho, escondidinho, não sei o que e tal. Cara, não tem nada a ver com isso. Se você não entendeu, volta lá no começo e ouça de novo. Eu achei problemático todos os lados. Eu julguei e continuo julgando o Malafaia por tudo que ele, né, anda fazendo, que não é posição de pastor,
mas também pelo palanque que ele tem feito para a família Bolsonaro lá nos cultos da igreja dele. Foi na passeata, falou um monte de asneira. Mas por outro lado também, eu vi no domingo que a música da campanha do Lula foi feita pelo Kleber Lucas, um cara que eu admirei a vida toda. E que ainda carrega o título de pastor, de cantor gospel. Isso me deixou muito triste, muito triste. Mas aí, você me pergunta, o pastor não pode falar de política? É claro que pode. Aqui a gente precisa tomar um cuidado também pra gente não cair no contrário de tudo isso. O líder religioso também é um cidadão. Ele possui liberdade de expressão, ele pode discutir os problemas do país, pode falar de corrupção, falar de políticas públicas, pode criticar os governos, ele pode dizer que determinadas decisões são injustas, mas não faz como Malafaia. Ele pode manifestar a sua preferência política, só não pode fazer isso lá de cima do púlpito. E isso deveria incomodar qualquer crente, porque o culto não foi feito para isso. O templo não é um comitê de campanha. O lugar onde Deus te colocou como liderança não é lugar para você fazer isso. O próprio debate político sobre o tema fala que sacerdotes e pregadores podem abordar esses temas políticos em sermões e expor suas opiniões. O problema é quando a autoridade espiritual passa a ser utilizada para influenciar, para impor uma escolha eleitoral. A discussão, ela deixa de ser como o cristão deve pensar sobre determinado assunto, como o cristão deve pensar a política, e passa a ser: Deus quer que você vote nesse candidato porque ele é o escolhido por Deus, ele é o abençoado, ele é o Messias, ele não sei o que, isso que lá. E esse debate jurídico, ele fala sobre esse abuso do poder religioso, coloca em tensão essas duas liberdades que nós temos: a liberdade de expressão do líder e a liberdade do eleitor de escolher. Você tem toda liberdade de ter a sua posição política, tem liberdade de debater, de defender, de votar em quem você quiser. Isso é saudável. O que não é saudável e nada bíblico é tentar catequizar a sua comunidade, é tentar terceirizar a consciência. É o fiel entrar no culto para adorar, para conhecer mais de Deus, para aprender e sair de lá com um santinho do candidato dentro da Bíblia, como se aquilo fosse a vontade de Deus para sua vida. A igreja não é um partido, e essa talvez seja a grande provocação que eu quero deixar para você nesse período eleitoral. A igreja não precisa escolher um candidato para ser fiel ao evangelho. A igreja precisa simplesmente, a qualquer custo, ser fiel ao evangelho. Isso significa que ela pode falar de políticas públicas, elogiar até políticas públicas de um governo e criticar outros. Pode concordar com a esquerda em uma questão e discordar em outra. Pode concordar com a direita em uma questão e discordar em outra. Pode votar diferente entre os irmãos e continuar sendo igreja, porque a nossa unidade não está na urna, nossa unidade está em Cristo. Imagina só o absurdo que seria se em uma igreja todo mundo precisasse votar no mesmo candidato para provar que são irmãos. Ou pior, para provar que são cristãos de verdade. Porque tem muita gente na internet aí falando que, o tal lado não funciona com o cristianismo. Você não pode ser cristão e ser de tal lado. Cara, sabe, é um disparate. E isso significaria que a nossa comunhão é mais profunda com as pessoas que votam e que pensam igual a nós do que com as pessoas que confessam Cristo como Senhor. E isso é uma inversão absurda do Evangelho. Não existe, obviamente, uma resposta universal dizendo o cristão deve votar em fulano de tal, ter um lado. Mas existe uma pergunta cristã que deveria ser universal: o que significa amar o próximo na maneira como eu participo da vida pública? A partir disso, você vai pesquisar, você vai ler, você vai comparar os argumentos, conferir as informações, porque tem muita informação falsa por aí. Você vai assistir debates, você vai desconfiar de quem promete salvação política, de ser o salvador do Brasil. Desconfiar de quem transforma o adversário em um demônio. Desconfiar de candidato que precisa de Deus para validar, para se validar. E desconfiar também de pastor que fala como se tivesse acesso exclusivo à vontade de Deus sobre a urna eletrônica. Porque pastor não é um profeta eleitoral. Igreja não é um comitê de campanha. Um púlpito não é um palanque. E o evangelho não é um programa de governo. E nenhum pastor, eu acho que essa, né, se tem alguma coisa que a gente tá conversando aqui, se for ficar uma coisa gravada no seu coração, na sua mente, que seja isso. Nenhum pastor tem uma procuração assinada por Deus em seu nome.
Nenhum padre, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum líder de denominação, nenhum influenciador cristão, nenhum candidato que coloca Deus acima de todos. Nenhum deles, nenhum deles recebeu da parte de Deus esse documento dizendo: eu autorizo você a falar em meu nome. Eu autorizo, eu dou a você poder de governar o Brasil em meu nome. Isso não existe. O pastor deve ensinar a Bíblia. Ele pode aconselhar, ele pode argumentar, ele pode testemunhar, ele pode até ter a sua manifestar publicamente a sua opinião política fora do púlpito. Mas a consciência do cristão não pertence ao pastor, pertence a Deus. E talvez uma das coisas mais cristãs que a gente possa fazer nessa eleição seja justamente recuperar a liberdade de discordar dos nossos irmãos sem transformar os nossos irmãos em inimigos. Porque Jesus não morreu para formar uma esquerda cristã, nem uma direita cristã. Jesus morreu, ressuscitou para ser o Rei soberano e supremo. O reino dele é maior do que qualquer partido, que qualquer governo, de qualquer ideologia, de qualquer eleição. Nós vamos votar. Os governos vão mudar. Os partidos vão mudar, os presidentes vão passar, daqui a pouco a gente nem lembra mais deles, mas Cristo é eterno, Cristo é soberano, Cristo continuará sendo o Senhor eternamente. Então, vai, participe da política, se informe, vote, vote conscientemente, defenda aquilo que você acredita. Mas nunca, jamais entregue a sua consciência e a sua confiança num púlpito, muito menos num partido político, muito menos em seres humanos. Ai, eu acho que é isso. O vídeo ficou gigantesco. Se você quiser conversar, você já sabe, está em casa, os comentários estão aí, vem conversar no meu Instagram. E beijo, beijo, tchau e até a próxima.